Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 348 Contrabando. Ni Yan e Orlance passaram por muitas ruas antes de chegar a uma pequena taverna. O mobiliário era antiquado e a iluminação era de um amarelo escuro. Um velho gordo estava atrás do balcão murmurando algo em voz baixa. Fileiras de cadeiras e mesas surradas enchiam a taverna. Não haviam muitos jogadores, pois apenas aqueles com um propósito específico viriam até aqui. Ninguém escolheria perder seu tempo sentado em um lugar tão sujo. Um homem que parecia ter 20 e poucos anos estava sentado quieto em uma mesa no canto. Usava uma túnica cinza e sua mão descansava em um bastão de madeira. Ele se levantou em saudação quando Ni Yan se aproximou. O olhar de Ni Yan imediatamente se aguçou. A figura familiar diante dele trouxe outra onda de velhas lembranças. Esta era o cabeça da Fallen Angel. Durante os conflitos da linha do tempo anterior, Plant havia pessoalmente liderado um exército de dezenas de milhares em um massacre em Calore. Eles começaram sua campanha esmagando a aldeia Lincoln antes de tomar o controle de 6 fortalezas perto de Calore. A princípio, a Victorious Return e a Radiant Sacred Flame tentaram evitar combatê-los, mas a indignação pública forçou-os a travar uma guerra massiva entre as facções. Fallen Angel conseguiu resistir por mais de um mês antes de finalmente sucumbir à guerra de atrito de Calore. Eles se retiraram para o submundo, mas sua conquista seria para sempre uma mancha na história do Império Viridiano. Muitas imagens do líder da guilda Fallen Angel foram tomadas e compartilhadas, deixando uma impressão extremamente profunda nos jogadores de Calore. Na época, Ni Yan era um completo ninguém. Figuras lendárias como Plant não tomariam notaria sua existência. Nunca esperou um dia sentar em uma mesa com este homem. Ni Yan ativou o Transcendente Insight. Plant, nível 51. Vida, 2112 avos. Nível 51. Droga. Ni Yan finalmente teve certeza. Era ele. Havia uma piada na linha do tempo anterior. Abundância de dinheiro, abundância de gente. A Fallen Angel em seu apogeu era uma existência que até a Radiant Sacred Flame e a Victorious Return só podiam admirar. Com mais de 100 jogadores de classe mestra, 6 filiais principais com um total de 600 mil membros e mais de 300 fortalezas em seu nome, eles eram um verdadeiro behemoth. Sua influência alcançou todo o submundo. Foi por isso que a Victorious Return e a Radiant Sacred Flame estavam hesitantes em ir à guerra contra eles e porque acabaram recorrendo a uma guerra de atrito. Olá, Ni Yan cumprimentou, calmamente observando Plant. Sente-se, respondeu Plant, não se incomodando com o olhar de Ni Yan. Ni Yan sentou-se em frente a ele, se maravilhando internamente sobre como as coisas haviam mudado. Tendo visto muito em suas duas vidas, ele naturalmente não foi intimidado pelo status do Plant. Estava confiante de que a Kickers United iria crescer e se tornaria tão forte quanto a Fallen Angel no seu auge. Eu não esperava que você se escondesse em plena vista, fingindo ser um membro da facção do mal. Estou surpreso que você tenha conseguido passar pelos guardas. Eu suponho que você usou algum tipo de acessório de ocultação de alinhamento? Perguntou Plant. Seu conhecimento de Mad Hog era limitado a apenas um punhado de vídeos. No entanto, era o suficiente para reconhecer Ni Yan como um personagem importante do Império Viridiano. Apenas alguns membros da facção justa mereciam a sua atenção. Anguille Tianchi da Angel Corps, Mad Blade da Bloodlust Blades e Nirvana Flame da Kickers United. Um colar. Quanto tempo dura o disfarce? 3 horas. Ni Yan decidiu que não havia necessidade de esconder essa informação. 3 horas. O seu é muito melhor que o meu, exclamou o Plant quando tirou um anel preto. Ele apresentava uma pedra preciosa preta do tamanho de um prego que brilhava com uma luz escura. Esse aqui é o meu. Apenas esconde meu alinhamento por meia hora. Ni Yan ficou surpreso por um momento quando Plant admitiu que possuía um item semelhante. Mesmo quando a maioria dos jogadores estava acima do nível 100, pouquíssimos tinham itens de disfarce de facção. No entanto, fazia sentido. Mesmo que equipamentos com esses efeitos fossem raros, não era exagero o líder da maior guilda do Império dos Mortos-Vivos ter um. Ni Yan sabia melhor do que ninguém o que equipamentos de disfarce de facção significavam. Era fácil para os guardas NPC rastrear o comércio ilegal entre facções, mas isso mudava com a capacidade de alterar o alinhamento. Com 2 equipamentos de disfarce de facção, um par de parceiros de negócios poderia facilmente fazer negócios sem supervisão. No entanto, eles ainda teriam que ter cuidado ao fazer a transação. As pessoas haviam feito isso na linha do tempo anterior, com resultados mistos. Alguns ganharam uma fortuna e saíram impunes, enquanto outros foram presos e tiveram seus ativos ilegais apreendidos. No entanto, sob o fascínio do imenso lucro, muitos ainda assumiram o risco. Não era fácil ir da superfície para o submundo ou vice-versa. Os jogadores tinham que atravessar as portas do inferno e as cavernas sem fim. Era extremamente perigoso, quase como viver de acordo com o ditado. Grandes recompensas vêm com grandes riscos. Que tal formarmos uma parceria? Plant perguntou consciente dos riscos e enquanto esperava pela resposta de Ni Yan, tomou um gole de sua bebida com um sorriso despreocupado no rosto. Diante de tais riquezas potenciais, se recusava a acreditar que Ni Yan poderia resistir à sua oferta. Ni Yan respirou fundo e parou por um momento.
Trocar equipamentos das duas facções seria um negócio incrivelmente lucrativo. O lucro possível era totalmente incalculável. Ele respondeu: eu posso pensar sobre isso. As Kickers United e a Fallen Angel certamente não se chocariam um com o outro tão cedo. Mesmo se uma guerra entre facções eclodisse, tais gigantes com interesses compartilhados naturalmente se evitariam mutuamente. Uma parceria seria uma situação ganhar-ganhar. Quanto tempo leva para você passar pelos portões do inferno e cavernas sem fim? Eu solicitei que pessoas encontrassem uma rota uma vez, mas elas não conseguiram. Eles estimaram que os jogadores teriam que estar perto do nível 100 antes mesmo de serem capazes de fazer uma tentativa séria. Plant olhou atentamente para o Ni Yan, genuinamente curioso desta vez. Como ele chegou aqui? Eu não segui esse caminho, mas tenho que manter meu meio de transporte em segredo por enquanto, mesmo que estivessem fazendo uma parceria. Ni Yan não poderia colocar todas as suas cartas na mesa. Então você não passou por essas zonas de perigo. Não me admira. Eu provavelmente posso fazer uma viagem a cada 10 dias, informou Ni Yan. O Dark Portal poderia ser usado a cada 5 dias. Então, se a parceria fosse concluída, ele poderia trocar 5 bolsas com equipamentos a cada 10 dias. Os dois elaboraram um resumo da cooperação e trocaram informações de contato. Ni Yan deu a Plant seu número de telefone, já que os telefones da vida real não podiam ser localizados em nenhuma das facções. Toda vez que viesse para o submundo, ele usaria o celular para ligar para o Plant e informá-lo de sua localização. A Fallen Angel enviaria imediatamente alguém disfarçado como um membro da facção justa para pegar o equipamento de superfície de Ni Yan. Então, Ni Yan receberia o equipamento do submundo de um indivíduo separado enquanto estava disfarçado de membro da facção do mal. Finalmente, Ni Yan voltaria à superfície para vender os bens contrabandeados por um enorme lucro. A maioria dos contrabandistas da linha do tempo anterior também faziam as coisas dessa maneira. Como o equipamento de disfarce de facção era simplesmente muito raro, era difícil encontrar alguém da facção oposta que tivesse um. Além disso, era muito difícil passar pelos portões do inferno e passar pelas cavernas sem fim. Normalmente, apenas uma equipe enorme poderia fazer essa jornada com qualquer tipo de confiabilidade. Então as despesas eram muito altas. Se mesmo o menor acidente acontecesse com o seu negócio, toda a operação poderia ficar exposta e ambos os lados estariam em sérios apuros. Como Ni Yan podia passar pelo Dark Portal, os custos das transações eram praticamente nulos. No entanto, ainda tinham que ser extremamente cautelosos ao fazer as negociações. Isso não era diferente do que os pais de Ni Yan faziam no mundo real. Regulamentos governamentais rigorosos e costumes rigorosamente aplicados ainda não conseguiam eliminar o problema do contrabando, então as pessoas corriam o risco de contrabandear mercadorias raras por preços altíssimos. Ni Yan e Plant começaram a discutir os detalhes de sua parceria. Plant ordenou que seus homens fossem buscar itens para Ni Yan levar de volta à superfície. Os equipamentos com visão noturna e equipamento similarmente especializado não eram tão valiosos no submundo, mas valiam centenas de vezes mais na superfície. Você poderia nos devolver aquele escudo serpente rei negra que você pegou de nós? Afinal, não tem muita serventia para você? Plant tentou convencer Ni Yan. Para a Fallen Angel, esse escudo ainda era de vital importância. Ni Yan pensou por um momento. Mesmo que o escudo serpente rei negra fosse valioso, ainda era apenas cerca de 5.000 moedas de ouro. Se seu acordo comercial com a Fallen Angel fosse concluído, faria muito mais do que apenas essa quantia. Quando seus homens voltarem com todo o equipamento, vou aproveitar a oportunidade para trocar pelo escudo, Ni Yan respondeu. A troca de equipamentos era muito mais segura do que lidar com dinheiro. Plant pensou por um momento antes de entender o significado do que o Ni Yan disse. Ele assentiu em compreensão. Certo. Ele então ergueu o copo e brindou. É um prazer fazer negócios com você. E com você também, Ni Yan sorriu. Fazer contato direto com o líder da Fallen Angel salvou-lhe de uma tonelada de problemas. Você tem que ter cuidado. Não fique se expondo ou os guardas da facção do mal irão atrás de você. Eu conheço meus limites, lhe assegurou Ni Yan. Se entrasse na lista de observação dos guardas da facção do mal, não haveria lugar no submundo onde pudesse se esconder. Pior ainda, eles iriam monitorar cuidadosamente quaisquer transações que fosse conectada a ele. Para evitar suspeitas, irei sair primeiro. Podemos nos comunicar mais fora do jogo. Tudo bem. Plant se levantou e saiu da taverna enquanto Orlêncio seguia de perto. Vendo as costas do Plant desaparecendo pela porta, Ni Yan refletiu sobre sua ignorância do passado de Plant. Ele teria que pedir ao Gu Huai e ao Ashen que vigiasse ele. Alguém que pudesse reunir tanto poder no submundo certamente não teria uma origem simples. Enquanto Ni Yan se sentava na taverna, tentou lembrar o máximo possível da Fallen Angel da linha do tempo anterior. De repente, ele se lembrou de um boato que o fez rir. A Fallen Angel e a Angel Corps não estavam em bons termos no passado. Com Ang e Tianchi, da Angel Corps e Plant da Fallen Angel, ambos liderando uma guilda em facções opostas, as coisas ficariam interessantes. Finalmente, algum tempo depois que Plant saiu, Ni Yan se levantou e saiu da taverna, indo em busca de um mercado para comprar alguns consumíveis básicos. Já que ficaria no submundo por mais 3 dias, ele precisava reabastecer seus suprimentos.